Bem-vindos, é uma honra poder estar com vocês, não é, nessa hora, nesse momento, e nós podemos estar partilhando daquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Você que é novo, que está pela primeira vez conosco, ou que vai assistir pela primeira vez aí gravado, né? As lives estão ficando gravadas. Nós estamos em uma campanha, essa campanha chama-se 12 por 12, 12 dias para 12 meses abençoados. Então nós estamos trazendo uma palavra concernente a um tema, para que nós possamos estar assim pensando a respeito do que Deus pode estar falando conosco. E nós temos aprendido muito, né? Quem tem aprendido, Deus tem falado com você que está aí esses 10 dias conosco, aí Deus tem falado com você. Ontem nós aprendemos sobre empreendedorismo, não é? Sobre como empreender, sobre como nós nos tornarmos donos dos nossos negócios, de crescermos, de aplicarmos aquilo que Deus ele nos dá ao reino do Senhor, para que o nome dele venha a ser glorificado. Eu tenho certeza que Deus ele tem falado de uma maneira muito especial. Hoje eu quero falar com você a respeito de algo muito especial. O que é? Muitas pessoas estão sendo enganadas, né? Muitas pessoas elas têm passado por um processo onde elas são enganadas, ou elas são enganadas no negócio, são enganadas no amor, são enganadas com amigos que se dizem amigos, mas que não são amigos. Elas são enganadas porque elas confiam demais nas pessoas e quando elas vão ver as pessoas as traem. Enfim, eu acredito que todos nós que aqui estamos, de alguma forma, em algum momento, já fomos enganados ou enganamos alguém, né? Em algum momento, todos nós já fizemos isso, ou enganamos ou até fizemos os dois, né? Não fomos só enganados, fizemos as duas coisas. Então, assim, eu quero falar hoje a respeito de um texto bíblico, né, que está lá em Mateus capítulo 24, que fala exatamente a respeito disso, do dia do engano, o dia que nós temos que ter cuidado para que nós não venhamos sofrer, para que nós possamos caminhar debaixo daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, e o nome do Senhor ser glorificado. Eu tenho dito que essas ministrações, elas podem servir, não é? Essa ministração específica, ela representa o mês de outubro, né? Outubro é o mês do Samuel, o meu filho, né? Dia 28 de outubro é o dia dele, dia do aniversário dele. Eu vou deixar registrado aí, escrito depois, né, na live. Então, se você lembrar, no dia 28 de outubro, aí, de mandar as felicitações para o Samuel, vai ser uma honra, e eu tenho certeza que ele vai ficar feliz. Vai fazer 11 anos de idade, meu irmão. 11 anos que eu sou pai de Samuel já. Faz tempo já, hein? 11 anos aqui fora na terra, mais 9 meses que ele estava na barriga da mãe dele. Tem um tempo já que ele é meu filho. Mas o texto de Mateus, capítulo de número 24, e da Ayla também. Eita, Ayla também é uma filha. Eu falo que a Ayla é linda demais, né, gente? Vocês têm que conhecer a Ayla. Vão na igreja conhecer a Ayla. Ela é uma criança muito, muito educada, maravilhosa. Os pais estão de parabéns, né, pela criação dela. O Pedro dormiu aqui em casa de sexta para sábado, quase dormiu de ontem para hoje. O Samuel falou: pai, deixa ele dormir aqui já. Eu falei: o pai dele tá com saudade, rapaz. Tem que ir embora para casa dele. Tá com saudade do pai também, mas queria que dormisse aqui. Então nós estamos entrosando aí, né? O Rogério está dizendo que tem 11 anos de píbio. Chegou logo depois que o Samuel nasceu. Não, chegou antes então. Se você tem 11 anos de píbio, o Samuel tem 10 anos. Você chegou, ele estava na barriga. E eu creio que Deus fará algo grande. Vamos lá, né? Vamos atentar aqui à palavra. Deus vai falar com você de uma forma especial. E eu creio que... é a Maria que está falando, não é o Rogério, não. A Maria está usando o Instagram do Rogério. O Rogério, eu falei, 11 anos. O Rogério tem 6, né? Que apareceu para mim aqui no Instagram, que ele está 6 anos de casado, 6 anos que ele disse sim para Maria Lúcia, aleluia. Meu amigo Dr. G. Daías, Deus abençoe sua vida, que o Senhor te fortaleça, em nome de Jesus. O Rogério chegou depois do nascimento de Samuel, já chegou conhecendo Samuel. Mas, olha lá, meu amigo Márcio Paulo, Marcinho,
Márcio é meu amigo de longas datas, né, meu irmão? A gente era tudo solteiro ainda na época que andávamos juntos. Márcio, ele é uma inspiração daquilo que Jesus pode fazer na vida de um homem, né? Glória a Deus por sua vida, Márcio. Deus abençoe sua vida, esposa, família, filhos, tudo aquilo que relaciona com você. Tenha as boas mãos do Senhor sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Então eu quero falar com você nessa noite a respeito de algo muito especial, que é o dia do engano, né? Então, como eu iniciei dizendo, todos nós, de alguma forma, nós já passamos pelo processo ou de enganar alguém ou de ser enganado, né? Eu já fiz os dois. Já enganei e já fui enganado. E quando você engana, parece que é melhor. Por quê? Porque você não sente, você sente a vantagem, não é? Quem engana tem vantagem. Agora, quando nós somos enganados, aí nós começamos a olhar e nós somos egoístas, meu irmão. A pessoa que ela é enganada, ela é egoísta. Porque ela olha, ela esquece daquilo que ela fez, né? E aí ela vai falar bem assim, eu fui enganado. Mas quando ela vai pensar na vida dela, naquilo que ela fez, de alguma forma, ela vai saber que ela também enganou alguém, né? Então, o engano, meu irmão, ele tem esse cunho, não é? De fazer com que você sofra, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também o homem vai colher, né? Ou aquilo que ele plantar, ele vai colher. Então, no livro de Mateus, capítulo 24, nós vemos os discípulos fazendo 3 perguntas poderosas, não é? Para Jesus. Eu vou falar para você quais são elas. Eu vou ler o texto, capítulo 24, de 1 em diante. Minha voz está estranha? O pessoal, quem está achando que minha voz está estranha aí, vê aí se não é a internet de vocês. Minha internet está boa. Vê aí. Vamos lá, como é que está a minha voz para você que está acompanhando aí? Normal ou a minha voz está estranha só para Ana? Vamos lá. Rogério da Maria está normal? Fala aí. Quem mais? Está normal ou está estranha? Cris Gregório está normal? A Cris escuta minha voz de 2 jeitos. Ele escuta aí no telefone e escuta eu gritando aqui, né? É normal para Maria, para Ayla. Normal. Eu acho que deve ser talvez a internet. Então vamos lá. Eu vou ler o texto de Mateus, capítulo de número 24, né? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele seus discípulos para mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando aproximaram-se dele os discípulos, em particular, lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas. Olha só, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Resposta de Jesus. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Então eu iniciei dizendo que eu já enganei e fui enganado. Mas eu enganei num tempo que eu não conhecia Cristo. E fui enganado nos 2 tempos, né? Eu fui enganado tanto no tempo em que eu não era crente, como no tempo sendo crente. Porque às vezes a semeadura, a colheita, ela é longa, é comprida. Às vezes você planta uma coisinha que essa coisa rende, meu irmão. Dependendo da sementeira que você plantou, vai render. Eita, como é que vai? Então os discípulos perguntam 3 coisas, né? Pega um papel e uma caneta para você poder anotar. E ele diz assim, eles perguntam para Jesus, dize-nos quando serão estas coisas. Porque Jesus fala dos tempos e eles querem saber a respeito disso. Bem-vindo, meu amigo subtenente Meireles, Bispa Vera. Segunda pergunta deles, e que sinal haverá da sua vinda, né? E do fim do mundo? Porque todo mundo está preocupado com essa questão do fim do mundo. Hoje eu trouxe uma palavra na igreja forte, né? Eu falei para o pessoal na igreja assim hoje, eu falei assim, meu irmão, você está vivendo em pecado, você está vivendo de uma forma onde que você acha que você está enganando alguém e tal, porque você está vindo para a igreja. Eu falei assim, não precisa mais disfarçar, peca mesmo. Você está fornicando? Continua fornicando. Está pensando em adulterar? Não pensa mais, adultera logo.
tá com problema aí de qualquer que seja, meu irmão, faz o que você quiser, da maneira que você quiser, mas faz, peca, assume quem você é, não fica brincando, não fica... E eu fui falando a respeito do texto, não é esse o contexto, o texto na verdade, mas o contexto vai encaixar. E eu falei a respeito de Juízes capítulo 1 e o capítulo 2. No capítulo 1, do versículo 16 ou 18 em diante, a Bíblia diz que os homens iam conquistando as terras, mas eles não destruíam as coisas como Deus dizia. Eles faziam amizades com aquelas pessoas que Deus havia dado ordem para destruir. E aí eu fiz um contexto dizendo a seguinte coisa: imagina, você que é crente, que não fala palavrão de forma alguma, não fala de jeito nenhum, se você se assentar à roda de pessoas que falam palavrão por 6 meses, nos próximos 6 meses, o que você vai estar falando? Palavrão. Por quê? Porque por mais que você seja uma pessoa santificada, o ambiente que você está, não é, de podridão, de imoralidade, ele vai contaminar você. Essa era a preocupação de Deus. Olhando, dizendo assim, olha, e tanto que ele deixa escrito, lembra? Salmo 1, não vos assentei na roda dos escarnecedores, né? Jeremias capítulo 17, versículo 5, ele fala, maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua força e aparte seu coração do Senhor. Versículo 7, mas bendito é o varão, bendito é o homem que confia no Senhor e faz do Senhor a sua força, porque ele é como árvore plantada junto aos ribeiros. Ele repete o que está escrito lá no Salmo 1. Então o que acontece? Existem muitas pessoas que elas estão vivendo dentro da igreja uma vida de promiscuidade, de mentira, de engano, tal, e elas sempre estão pensando que vão conseguir chegar no dia de amanhã e resolver, eu vou fazer e eu vou tal. Meu irmão, tem que tomar muito cuidado, porque você não sabe como será o dia de amanhã, né? Você não sabe tornar um cabelo da sua cabeça branco. O meu até que tá nascendo aqui, ó. Hoje eu fiz um penteado arrepiado, dá para vocês verem aí? Hoje eu fiz um arrepiado. Então, o que acontece? Muitas vezes, né, a palavra diz em Mateus capítulo 6 que mesmo com a sua preocupação, você não pode tornar um fio da sua cabeça branco, ou saber quantos cabelos você tem na sua cabeça, não dá para saber nada disso, não é? Mas por que Deus ele fala disso? Porque nós pensamos, a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, que dentro de nós Deus colocou o anseio pela eternidade. É por isso que uma pessoa ela tem que ser instruída sobre a palavra, não é? E todos nós já nascemos com um padrão de moral bíblico, não é? Só que como nós não somos instruídos a continuar pensando biblicamente, nós nos desviamos. Mas nós sabemos o que é errado, você sabe que roubar é errado, você sabe que matar é errado. Pai do Senhor, meu querido pastor Gustavo Neves, então você sabe que o roubar é errado, que fazer essas coisas todas são erradas, não é? Então, da onde que vem esse padrão? É um senso moral apenas? Não, é um senso moral bíblico, não é? Vem do Senhor. É Deus quem gera dentro do coração do homem isso. E lá no livro de Eclesiastes ele falou assim, Deus colocou dentro do homem o anseio pela eternidade. É por isso que se nós não ensinarmos uma pessoa o caminho que ela deve andar, ela vai procurar feitiçaria, ela vai procurar qualquer outra coisa que trate a respeito da eternidade e com facilidade. Agora, quando se trata a respeito daquilo que Cristo tem para as nossas vidas, as coisas são mais apertadas. Então Jesus ensina os seus discípulos que um dos maiores problemas que muitos irão enfrentar nos últimos dias é o dito engano, não é? É aquele momento onde você está se enganando, se sabotando, não é? Eu não sei você, mas eu conheço gente que gosta de ser enganada. Eu não sei você se você conhece, mas eu conheço gente que gosta de ser enganada. Um outro problema que nós podemos enfatizar aqui é que além do engano temos algo que nos atrapalha por demais, que é o quê? A autossabotagem, não é? Ou o autoengano. É quando eu me engano, quando eu me saboto, quando eu acredito, eu me vitimizo, quando eu acho que não vou conseguir, que não vai dar certo, tal. Eu olho para a minha vida e eu acho que as pessoas se aproximam de mim por conta disso. Eu não quero. De alguma forma você se sabota, né? E como tem pessoas, meu irmão, que se sabotam e não permitem que Deus haja com clareza na sua vida. A pessoa, ela cria um processo sobre a sua vida, não é? Ela cria um envolto. Lembra de Pedro? Nós estamos falando aqui, cada dia que eu vou falando, eu vou trazendo um pouco das ministrações
que eu já falei. Lembra de Pedro? Eu disse que Pedro estava vivendo uma tempestade dentro do barco, mas para ele estava confortável aquilo que ele estava vivendo. Por quê? Porque ele tinha lugares para se apoiar, né? Ele conseguia se apoiar. Mas quando Jesus fala, vem, não é? Ele pede para Jesus, eu quero ter uma experiência sobrenatural. Jesus fala, vem, ele sai do barco, anda sobre as águas, é o sobrenatural, mas ele olha para a tempestade, porque ele não tem com o que se apoiar, ele sente medo e afunda. Mas Jesus toma ele pelas tuas mãos e fala, ô homem de pequena fé, não é? Por que você está com medo? E aí Jesus pega, trata o que tem que tratar com ele e leva ele de volta para o barco. Levar de volta para o barco, eu disse para você que no meu conceito, Jesus estava levando ele de volta para dentro dele. Tratou algumas questões internas, como medo, como depressão, como um monte de coisas que as pessoas muitas vezes têm, e só quem conhece é o Senhor, é o Cristo, não é? E aí, de repente, ele leva para ele. Então, muitas vezes, Deus quer agir na tua vida, mas você não permite, não é? Que ele haja na tua vida com clareza. Quando você lê 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo de número 8, diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Vamos falar e pensar com o Espírito Santo nessa noite a respeito de 3 formas de engano que podem adentrar na vida de uma pessoa. Então eu quero que você primeiro pense nessas coisas, amém? Para que você seja fortalecido, para que o diabo não te engane. Então essa é a proposta. Primeiro, falta de confiança em Deus, na sua liderança e na autoridade sobre a sua vida e na palavra de Deus. Então, primeira coisa, existem pessoas que não confiam em Deus, na sua liderança mesmo, na igreja, e na autoridade, não é? Sobre a sua vida, sobre a palavra de Deus, tá? A pessoa olha e fala assim, às vezes nós queremos, lembra que eu falei que às vezes nós queremos ter dó de quem não temos que ter dó, não é? Nós queremos olhar e falar, tem coisa, meu irmão, que é Deus tratando, e você tem que olhar e saber que Deus quer corrigir caráter, não é? Eu preguei uma série de mensagens, eu acho que o ano passado, retrasado na nossa igreja, quase que de janeiro a dezembro, tratando de caráter, falando de caráter. Se Deus corrigir o teu caráter, a tua vida vai ser transformada. Deus ele não está preocupado com o meu vitimismo, com aquilo que eu não alcanço, com aquilo que eu não faço. Deus quer corrigir o meu caráter, entende? Esse é o propósito da cruz, corrigir o meu caráter. Capítulo 9, versículo 6 do livro de Romanos diz assim, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são de fato israelitas. Né? Quando ele fala isso, ele está falando assim, olha, eu não sei por que você sai da igreja, eu não sei por que você se entristece a ponto de você abandonar o aprisco, abandonar o lugar onde você foi acolhido por conta de pessoas. Pessoas são pessoas, entende? Pessoas elas ferem pessoas, pessoas elas curam pessoas, não é? Então, o que Deus ele quer nos ensinar? João capítulo 17, versículo 17. A palavra de Deus, ela não mente. Jesus nos ensina isso. Santificai-vos na verdade. Aí ele fala, tua palavra é a verdade. João 14, 6, ele fala assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vir, não é? Ninguém vem ao Pai. O verbo é diferente. É vem, não é vai. É vem, como quem está junto, não é? Então, quando Jesus ele começa a dizer que ele é o caminho e a verdade e a vida, e nós compreendemos esse processo, é muito difícil de alguém te enganar. Alguém chegar para você e falar assim, né? Eu atendo muitas pessoas pelo processo de libertação, eu acredito que todos que estão aqui sabem, né, que eu trabalho no ministério da pastora Tânia Tereza, que eu sou um dos conselheiros dela, trabalho há 6 anos no ministério, não é? Então, assim, atendo muitas pessoas, atendo gente do mundo inteiro, e muitas pessoas que nós atendemos, cristãos, eles procuram a feitiçaria. Eles estão cansados da igreja, eles vão para ler carta, ler búzios, não é? Eles deixam de acreditar na palavra, no profeta, para acreditar numa conchinha que você joga lá e ela fala. E fala, porque os demônios utilizam dessas coisas. Fala no baralho, fala, por quê? Porque os espíritos vão falar ali naquele lugar. Mas é treva, é mentira, é engano, entende? E Jesus fala, eu sou o caminho. O caminho serve para quê? Para te dar direção, não é? Eu sempre digo uma frase, meu irmão, quem busca conselho é porque não tem direção. E às vezes a pessoa ela vem buscar um conselho e quando nós damos esse conselho para ela, ela faz o contrário. Eu não senti de Deus. Até agora, até nesse momento que ela vem buscar o conselho,
ela não tem direção, ela não tem nada, mas quando você dá um conselho para ela, ela olha e fala, não senti de Deus. Por que não sentiu de Deus antes? Não é verdade? Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todo mundo que quiser pensar um dia em se encontrar com o Pai vai ter que ir com Ele. Então, meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. Não adianta tentar buscar em outro lugar, em outra palavra, pois nós só conseguiremos ser felizes em Deus. É apenas Deus quem vai transformar as nossas vidas. E cumprindo o chamado dele para a tua vida. Você só vai conseguir alcançar a plenitude do que Deus tem para a tua vida se você cumprir o chamado dele. Lembra que esses dias eu perguntei para você, quem é você? Aí algumas pessoas, eu perguntei hoje na igreja, algumas pessoas colocaram, sou filho amado de Deus, filho amado de Deus, tal. E aí eu perguntei de novo, falei, e depois do filho amado de Deus, quem é você? Entende? Por quê? Porque você começa a forçar a pergunta, as pessoas acabam ficando sem resposta. Por quê? Eles talvez não tenham uma identidade definida de quem são. A respeito daquilo, sabem o que Deus fez, sabem o que o Senhor trabalhou, a maneira que o Espírito Santo decidiu organizar as suas vidas, tal, mas eles não têm uma identidade firmada a respeito de quem são, do que podem fazer ao reino de Deus e a valia que ele tem. Você às vezes não sabe o quão precioso é você nas mãos do Senhor. Então a segunda forma de engano que uma pessoa pode permitir ser enganada é a rebeldia. Lembra de Jonas? Falamos de Jonas esses dias, não é? O camarada sabia o que tinha que fazer, ele simplesmente não faz. É o que a Bíblia diz, né? A Bíblia nos ensina, e o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Tiago, capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, ele está pecando. Então, assim, quando você sabe qual é o teu chamamento, quando você sabe o que você tem que fazer, você procura se desvencilhar disso, porque, vai ser muito dolorido, tá agindo como Jonas. Lembra, a gente pregou de Jonas. Jonas foi um cara rebelde, tinha intimidade com Deus, perdeu dinheiro, perdeu um monte de coisa. Por quê? E coloca a vida de pessoas em perigo, entende? Então, Jonas é um crente moderno, né? Apesar de ter vivido no Antigo Testamento, ele tinha uma mensagem de Deus para o povo. Isso mostra que ele tinha o quê? Intimidade. Não é? Só tem a mensagem quem tem intimidade. Não é? E também mostra que uma pessoa, mesmo tendo intimidade com Deus, ela pode se enganar a respeito do que ela pensa de si ou até mesmo de Deus. Então não é Deus quem se engana. Deus não enganou Jonas, mas Jonas se enganou a respeito do que ele era e do que Deus queria dele. Entende? E talvez você está me assistindo aqui, você está exatamente, talvez, vendo esse tempo do engano. Não é? Você não consegue entender quem é você para o Senhor e nem acredita que foi Deus quem te falou que você vai fazer o que você vai ter que fazer. Entende? Por quê? Mas eu sou menor da casa de meu pai. Glória a Deus, porque é você que Deus vai te usar. Então Jonas decide fazer para ele o que ele quer. Fosse por medo, fosse por outra coisa qualquer, ele deveria ser honesto com Deus. Ele poderia ter dito, Senhor, eu tenho a mensagem, mas eu estou com medo de ir até Nínive. Eu não quero fugir da tua vontade, mas eu estou com medo. O que é que tem você sentir medo? O medo, ele não pode te atrapalhar. O medo, ele não pode ser algo que faça com que você se apavore e os demônios se alimentem disso. Mas o medo é protetivo, não é? Então, quando você tem medo, você expõe isso diante de Deus, Deus vai trabalhar essa questão na tua vida. Quando você lê o livro de Ezequiel, no capítulo 2, encontramos a seguinte mensagem. Olha só o que está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 2. Esta voz me disse, a voz do Senhor, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. O Espírito Santo vai colocar você de pé. Escreve aí, o Espírito Santo me coloca de pé. Por quê? Porque quando o Espírito entra em você, você tem percepção da voz, você tem visão, o reino de Deus ele se abre. O mundo espiritual se abre diante de você e você começa a ter percepção. Então você não fica vendo, tem gente que vê vulto,
vê demônio, eu vi um vulto, eu vi um demônio, aí você pergunta, o que isso edifica você? Nada, viu o mundo espiritual, mas não edifica. Agora, quando você tem visão de Deus, quando o Espírito entra dentro de você, não. Aí o Espírito começa a falar com Ezequiel, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de semblante duro, ou cara de pau, obstinado de coração. Eu te envio até eles e lhes dirá, assim diz o Senhor. Eles ouçam, quer deixem de ouvir, porque são causa rebelde, antes saber que esteve no meio deles um profeta. Então Deus ele quer te levantar como profeta. Nós já estamos no mês de outubro, não é? Jogando isso para o ano que vem, mês de outubro, e nessa altura você já foi levantado como profeta. Nessa altura você já virou um empreendedor, os seus negócios já estão andando, e agora é o tempo de começar a se posicionar como profeta, para que Deus possa te usar de uma forma especial, e o nome do Senhor ser glorificado. Ezequiel poderia fazer a mesma coisa de Jonas, mas qual foi a sua escolha? Quais os enganos que você tem aplicado em sua vida? Eu não fui chamado para isso. O ministério não é meu, é do meu marido ou da minha mulher, do meu esposo, da minha esposa. Deus ainda não falou comigo. Deus usa a liderança, não é? Para te levantar. Deus usa às vezes a vida do pastor, da pastora. Fala assim, olha, eu quero te levantar, quero fazer isso. Por quê? Porque ele tem uma revelação de Deus. Tem algo do Senhor que visitou ele, falou, olha, eu quero que você faça isso. E às vezes a pessoa que vai receber, ela olha e fala assim, não acredito. Então, quando nos pegamos fugindo da vontade de Deus sobre as nossas vidas, estamos nos enganando, nos sabotando, e não podemos permitir que isto continue acontecendo, entende? E chegou o momento de você se posicionar a respeito de Deus e permitir que Deus trabalhe na tua vida a ponto de te elevar, a ponto de fazer com que os seus medos eles sejam esvaziados de você, com que o Espírito Santo de Deus venha com força sobre a tua vida e o nome de Deus seja glorificado. Entende? Então agora é um momento de transição, onde o Espírito Santo, além de te colocar de pé, vai começar a fazer de você um profeta. Coloca aí, eu sou profeta de Deus. Escreve aí, porque você vai começar a ter revelação de Deus. Se você está aqui agora ao vivo, né, meu irmão, me assistindo, isso não é por acaso, não é uma coincidência, nada disso. Isso é Deus dizendo para você, eu tenho uma obra na sua vida. Ô glória! Então Deus está dizendo para você, eu tenho uma obra na sua vida. Temos que ser destemidos em nosso chamamento. Abraão vivia em uma terra de idólatras, lembra? Falamos de Abraão. Porém, quando ele ouviu a voz de Deus em seu coração, lhe mandando sair daquela terra, ele não pensou duas vezes. Teve gente que ficou na onde? Em Harã. Teve gente que ficou fazendo o quê? Ficou lá em Harã. O cara olhou e falou assim, eu vou para onde? Não, eu vou ficar em Harã. Por quê? Porque me traz conforto, né? Lembra, olhar para o passado não modifica o teu futuro. Você não dirige um carro olhando no retrovisor, olhando apenas para trás, porque se você olhar apenas para trás, você vai bater na frente. Então, a sua visão de frente, a sua visão daquilo que vai acontecer à frente de você, vai fazer com que você possa perceber acidente na tua frente, vai fazer com que você possa perceber a beleza da natureza, vai fazer com que você se desvie dos acidentes dos encalços que possam estar tentando te atrapalhar. Mas se você estiver olhando para trás, como é que você vai fazer? Não vai ver, tá entendendo? Então, se você está aqui é porque Deus está dizendo, eu tenho uma obra na tua vida. Então nós temos que ser destemidos em nosso chamado. Abraão vivia na terra de idolatria. Agora tá certo que lá na frente, não é por conta dos processos que ele faz, nós aprendemos a libertação, não é? Ele erra, mas isto não limitou o chamado dele. O que é que você vai fazer que vai continuar limitando o teu chamado? Chegou um momento na vida de Abraão que ele errou, ele pecou, ele fez um monte de coisa errada lá, mas quando ele sai do Egito, ele faz o quê? Ele vai pagar um preço por aquilo que ele fez, mas ele vai lá e levanta um altar para o Senhor. E a minha pergunta para você é, você precisa levantar um novo altar para o Senhor? Você precisa organizar a tua vida com Deus de uma forma onde Ele possa te usar como profeta, onde Ele possa tirar você de dentro desse barco que está te causando medo, onde você fica olhando para o teu passado e pensando, poxa, meu passado, tal, meu passado. Meu irmão, é só um passado.
O teu passado foi a base que te fortaleceu, querendo morrer ou não, pensando em desistir ou não, que te trouxe até aqui. Lembra de 1 Reis, capítulo 19, se eu não me engano, fala que Elias, depois que desceu do Monte Carmelo, pediu a morte. Ele falou assim, eu quero morrer. Aí Deus olha para ele e fala assim, não, vai morrer não, meu filho. Come mais um pouquinho aqui, levanta porque grande é a tua caminhada. Talvez Deus está fazendo isso com você. Você está olhando para a tua vida dizendo assim, pastor, o negócio está estreito. Deus está dizendo assim, não, come mais um pouquinho porque o que eu tenho com você é muito maior do que aquilo que você está pensando. Né? E por último, para nós podermos ir para o fechamento, para nós podermos encerrar, mas nós vamos demorar mais um pouquinho ainda. Por último, eu quero falar sobre o engano da rejeição do amor de Deus. Muitas pessoas elas pensam que Deus não as ama, que Deus olha para a vida dela e fala bem assim, Deus não me ama porque as coisas não acontecem. Né? A Bíblia diz em Isaías 45 que os ouvidos de Deus não estão agravados para que não possa ouvir, nem surdos seus ouvidos, nem as suas mãos estão mirradas para que não possa entender. Capítulo 45, versículo 2. Mas os nossos pecados têm feito separação entre nós e Deus. Entende? Então o que nos afasta de Deus não é a nossa condição de estarmos fracos, mas é o pecado nos afasta. Lemos em Romanos 13:10, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então o amor é aquilo que transforma, né? Eu, lá na nossa igreja, eu tenho um costume já há tempos, né? O culto começa, o louvor está iniciando, eu fico na igreja, na porta da igreja. Por quê? Eu gosto de abraçar todo mundo que entra. Meu irmão, é difícil uma pessoa entrar na igreja e ela não receber um abraço meu. Difícil, só se ela não quiser. Ela chega lá na hora de eu dar um abraço nela, ela esticar a mão para mim e eu entender que ela não quer um abraço, não vai ganhar um abraço. Mas é difícil de uma pessoa não receber um abraço meu na igreja. Então, qual é o cumprimento dessa lei? Jesus Cristo na cruz do Calvário, morrendo por nós, ressuscitando junto ao Pai. Né? Teremos a mesma experiência. Morreremos, mas poderemos declarar, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Né? 1 Coríntios 15:55. Então haverá um dia onde nós vamos morrer, onde nós vamos desencarnar, descascar, sair desse corpo, e o nosso corpo, né, Eclesiastes fala que o corpo volte à terra, volte ao pó como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Quando ele fala de volte, ele fala de destino. Ele está dizendo que você não é dessa terra. Tem até um louvor que diz, eu não sou daqui, pra casa voltarei, ele vem me buscar, e com ele eu irei Yeshua. Não é? Então, quando fala volte, ele fala de destino. O seu destino não é na terra, o seu destino não é o inferno, o seu destino não é para sofrer, o seu destino é ter uma vida alinhada com o Senhor. E como Pai amoroso que Ele é, Ele vai transformar a tua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. Né? Tem uma música que nós cantamos aqui na igreja, que ela é bem assim, faz um tempo que nós não cantamos, né? Nós não a cantamos, mas ela é assim, amados, amemo-nos uns aos outros. Quando o Alex era do som, ele botava lá, porque o amor é de Deus, todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. E uma igreja sem o amor de Deus é a mesma coisa que nada. Teve um dia, eu já pastoreava já, não é? Aí uma jovem saiu da igreja, ela chegou para mim, ela falou bem assim, pastor, eu queria montar um grupo de gestos e tal. Naquela época eu era um pouco mais difícil do que hoje. Eu falei assim, não, eu acho que esse negócio de grupo de gestos não vai dar certo, não vai funcionar aqui e tal. E ela acabou se entristecendo e ela foi embora, né? E passado alguns dias, talvez 7 dias, sei lá, eu fui na casa dela visitá-la, porque eu senti falta dela. Eu fui lá, na época eu era solteiro, era evangelista ainda, né? E aí eu falei assim, oi, tudo bom, missionária? Ela, tudo. Eu falei, poxa, eu vim aqui te visitar. Eu fiquei preocupado porque você não foi mais na igreja e tal. Mas eu sempre tive umas respostas meia explosivas, né? Então, assim, eu olhei assim para aquela situação e eu falei assim, meu Deus do céu. Eu falei assim, Senhor, me dá a direção, me dá a graça, né? Porque tem visita que é estreito, né, meu irmão? Tem visita que você vai fazer para consolar, a pessoa parece que quer te matar, né? Porque você vai visitar ela. E aí essa jovem olhou para mim e falou bem assim, eu falei assim, minha filha, por que você parou de ir para a igreja?
O que te levou a sair da igreja, tal? E ela olhou para mim e falou assim, porque naquela igreja não tem amor. Aí eu parei para pensar, eu falei, na igreja não tem amor? Eu falei assim, gente, a igreja é de Deus, é pregada a palavra é amor. Eu falei assim, Deus ama o que corrige. Eu falei, como é que não tem amor? E aí, de repente, eu falei assim, verdade, na igreja não tem amor. E ela olhou para mim e falou, verdade? Eu falei, sim, verdade. Eu falei, a única pessoa que tinha amor dentro daquela igreja era você, e você não está mais indo na igreja. Então acabou o amor da igreja. Eu falei, então volta, por favor, vamos lá para você me ajudar, entende? Então muitas vezes as pessoas elas estão querendo culpar alguém por alguma coisa, quando na verdade elas devem alinhar as suas vidas, não permitir que o engano, de nenhuma forma, que a sabotagem, né? Lembra, Cássia? Que a sabotagem ela possa tirar você da onde que Deus ele quer. Não importa o que pensam de você, não importa o que falam de você, desde que seja mentira. Ah, falaram que eu era ladrão. Não sou ladrão, então tanto faz, entende? Não muda o que eu sou. A essência do Espírito em mim não vai mudar porque alguém diz o que eu sou. Se você escrever aí, escreve aí embaixo aí, o pastor é cabeludo. Eu arrepiei o cabelo, eu falei aqui, né, ó, tá arrepiadinho, só não botei um gel para não tombar o cabelo. Deixa eu nem mexer muito para ficar assim mais um pouco, para você ver de longe aí. Escreve aí, o pastor é cabeludo. Vai me fazer cabeludo porque você tá escrevendo? Não, não é? Mas vai me deixar triste? Também não. Se você colocar aí, pastor é careca, escreve aí, o pastor é careca, aproveita aí, né? Vai me deixar triste? Não, por quê? Porque eu sou. Então assim, não vai mudar aquilo que falam de mim que é verdade, entende? Agora aquilo, olha lá, até fogos para você aí quando a gente fala da verdade, aleluia. Agora, quando você fala a verdade, ou alguém fala alguma coisa de você e o que estão falando de você está te ofendendo, você precisa avaliar a si e entender o porquê que isso está te magoando, entende? Será que não é verdade? Será que as pessoas não estão falando alguma coisa que de repente, de fato, tem a ver com você e você precisa se ajustar, né? Então uma igreja sem o amor é a mesma coisa que nada, né? No começo o engano tem aparência de coisa boa, mas depois fica ruim. É como uma mentira que parece a verdade. Isto se chama sofismo, não é? Já conheceu alguém que fala assim, o amor é cego, mas a Bíblia diz que Deus é amor. Se o amor é cego e a Bíblia diz que Deus é amor, o que Deus é? Escreve aí, quero ver. Vamos ver quem pegou essa. O povo diz que o amor é cego, e a Bíblia diz que Deus é amor. Se Deus é amor, Deus é o quê? Escreve aí, quero ver se você pegou essa. Vamos lá, vou mudar o assunto agora só na hora que você escrever aí o que Deus é. Segundo o que as pessoas dizem, né? Vamos lá. Deus é o quê? Deus é cego. Aí eu acho muito boa interpretação. Deus é cego. Aí a minha pergunta é, Deus é cego? Não, Deus não é cego, não é? A Bíblia diz que os olhos de Deus são como chamas de fogo, aleluia, não é? Então Deus ele tem o poder, ele é poderoso, não é? O homem e a mulher viviam no jardim de Deus, não tinham falta de coisa alguma, mas eles decidiram sair, não é? Da casa de Deus, do jardim. Eles decidiram sair do jardim. É como um filho que está na casa do pai, acostumado a tomar Danoninho e Yakult, né? Aqueles Yakult agora novo de 500 ml, e ele sai da casa do pai para poder comer bolota. É igual, o povo estava lá no jardim, o casal estava no jardim se deliciando, tinha de tudo para comer, mas o diabo vai conversar com ele e eles dão ouvido. Às vezes você está bem empregado, bom casamento, bom namoro, tá tudo legal, mas você vai dar ouvido para quem tem inveja de você. Eu vou falar mais uma vez. Quem aqui já sentiu inveja do mendigo que você ajudou? Ninguém. Por que as pessoas vão ter inveja de você? Pela sua postura, pela forma que você é. Elas vão sentir inveja porque você se veste bem, porque você fala bem, porque você é destacado, porque você tem um nível de relacionamento com pessoas que outras pessoas não têm. Entende isso? É por isso que vão sentir inveja de você. Então, se alguém está sentindo inveja de você, se alguém está apedrejando você, meu irmão, se alegra. Olha para o Senhor e agradece. Fala assim, Deus, obrigado por isso, né? É a mesma coisa do jardim. A serpente propôs e não ofertou. Ela propôs e não ofertou. Pois só podemos ofertar aquilo que podemos garantir entregar. Ela não pode garantir nada. Então ela faz o quê? Ela propõe, mas ela não oferta.
olha, você pode fazer isso, você pode fazer tal coisa. Ela fala, a pessoa vai lá e abraça, entende? Neste caso, não é, do jardim, a serpente instiga o homem e a mulher em seu desejo, ou a mulher e o homem, não é? Instigam ele nesse desejo desenfreado da carne a serem iguais a Deus. Ah, vocês podem ser iguais a Deus. O poder até hoje, meu irmão, faz com que muitas pessoas se corrompam em seus caminhos, suas ganâncias, seus objetivos. Pessoas, os seus objetivos pessoais superam a vontade de Deus, não é? E por isso nós vemos muitos de nossos irmãos caindo na batalha. Quando você vê um crente caído, quando você vê uma pessoa que ela fracassou em algum momento da vida dela, e você vai perceber o porquê que aconteceu isso, você vai ver que aquela pessoa se perdeu na batalha. Ao invés dela fazer com que o céu descesse para a terra, ela quis empurrar a terra para o céu. Lembra da Torre de Babel? Eles começaram a construir uma torre muito grande, vamos construir uma torre maravilhosa, muito grande, tal. Aí começam a falar, aí Deus fala assim, vamos dar uma volta na terra, vamos ver o que está acontecendo. Aí eles olham, a Trindade olha e fala bem assim, olha, a gente precisa fazer alguma coisa porque o desígnio desse povo aqui é mau. Vamos confundir a língua deles e aí ninguém vai mais entender nada, ninguém vai saber, não vai ter continuidade do processo, eles vão ter que começar a fazer alguma coisa. O processo não é fazer a terra subir para o céu, mas é fazer a terra, o céu descer para a terra. Escreve aí, o processo é o céu descer para a terra. E aí você vai ter vitória e o nome de Deus vai ser glorificado, não é? E aí quando tem essa questão das pessoas que caem, das pessoas que, como Adão e Eva tal, nós não vamos ficar a pensar, não é, meu irmão? Ah, coitadinho da mulher, ou coitadinho do homem, né? Nada disso, né? Vamos pensar na consequência. A gente tem que olhar, meu irmão, se eu errei, se eu pequei, se eu fiz alguma coisa que não agradou o Senhor, não adianta eu ficar me vitimizando, não. Eu tenho que levantar a cabeça, reconhecer que eu pequei, que eu errei. Se eu preciso pedir perdão para alguém, eu vou pedir perdão para alguém, eu vou falar, olha, eu estou errado, eu preciso de ajuda e pronto, acabou. Não é? É muito melhor você pedir perdão e você organizar a tua vida a ponto de você crescer do que você se vitimizar. De você olhar para a tua vida e ficar falando assim, ai, coitado de mim, eu tô sofrendo, ai, coitado de mim, meu irmão, vai para cima, ora, pede perdão. Qual é a consequência das escolhas de Adão e Eva? A expulsão do jardim, né? E o pior de tudo, perderam as tardes gloriosas na presença de Deus. Então, quem decide fazer aquilo que Deus não ordenou, pode perder uma tarde gloriosa na presença de Deus, entende? E Deus, ele só quer transformar a tua vida. Deus, ele só quer fazer com que você seja abençoado, com que a vida dele venha se manifestar na tua vida e o nome do Senhor venha ser glorificado. Então, assim, não permita que o inimigo te engane em nenhum momento, entende? A nossa luta é você poder perceber qual é o engano que o diabo está tentando te colocar e você ter o discernimento disso e o nome dele ser glorificado. Olha lá, a Rosângela falou, isso é vitimização, é isso mesmo. Vitimização não adianta nada, isso é orgulho, vitimização é orgulho. A pessoa, ela não consegue admitir porque ela é boa demais para admitir, entende? Ah, eu sou boa demais, eu não vou admitir nunca isso, porque eu fui vítima, fizeram isso comigo e tal. Não pode, entende? Tem que admitir. A pessoa tem que olhar e falar, é isso aí. Então, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa, hoje o dia foi escolhido por Deus para nos abençoar e não cairmos nas astutas ciladas do diabo. Deus escolheu essa noite de hoje para poder abençoar a tua vida e fazer com que você caminhe sobre a luz do teu espírito e o nome de Deus venha a ser glorificado. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com a concupiscência da carne. Tudo isto pode te levar para um engano ainda maior, não é? Você pode sofrer. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Por que ele fala isso? Lembra do povo no Egito? Eles olhavam e falavam bem assim, por que Moisés nos tirou de lá de onde nós estávamos? Lá nós tínhamos cebola. Olha só, a cabeça de uma pessoa, meu irmão, ela está comendo cebola, sendo escrava, apanhando, ela quer voltar para aquele lugar, do que fugir daquele lugar e tentar arriscar uma vida nova. Tem gente que Deus está querendo mudar o cativeiro, mas ela está presa. E eu creio em Deus que o Senhor está te libertando dessa tua prisão e fazendo com que o nome dele venha a ser glorificado sobre a tua vida. Amém? Você não pode olhar para a tua vida e fazer, não sei, não, meu irmão. Então não use a liberdade
com que Cristo te concedeu com o pretexto de libertinagem. Jesus te ama e quer que você assuma quem você é em Deus. O seu passado pregresso está pronto para ser restituído por Deus. Eu estudei Direito, né? Formei agora esse ano aqui para a glória de Deus, bacharel em Direito agora. E lá no Direito, né, no artigo 94 do CP, do Código Penal, fala sobre reabilitação. E fala que uma pessoa que cometeu algum tipo de delito, de crime, essa pessoa depois de 2 anos sem cometer nenhum crime, nenhum tipo de crime que possa envolvê-la de novo, ela pode constituir um advogado, né, e pedir a reabilitação criminal. O que é uma reabilitação criminal? É um lugar onde, se uma viatura te parar na rua, por exemplo, né, vamos supor que eu tenha tido passagem criminal, né, por tráfico, por roubo, por alguma coisa. E aí, de repente, a polícia me para. Aí eles falam, documenta. Aí eu dou o documento. Aí ele fala, tem passagem? Aí eu vou olhar e vou falar assim, tenho passagem. Quando eu faço a minha reabilitação criminal, segundo o Código de Processo, né, criminal, o CP, o artigo 94, eu faço essa reabilitação e a polícia não vai ter isso no sistema dela, é tirado do sistema. A única pessoa que vai ter acesso ao meu prontuário vai ser um juiz. Então, se a polícia para lá, ele vai olhar, Fabiano, você tem passagem criminal? Não, nunca tive. E ele vai olhar e falar assim, nunca teve? Nunca tive, tá aqui o documento. Vai dar o documento e não vai constar nada. Por quê? Porque eles não vão poder te julgar pelo teu passado. Escreve aí, eu não serei julgado pelo meu passado. Sabe por quê? Porque Deus está escrevendo um novo futuro, um novo momento para a tua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. Entende? Então, assim, o que Deus ele vai fazer na tua vida é muito maior do que aquilo que você está pensando que pode acontecer. Então chega de viver o engano, né? Cuidado com o engano futuro. Esteja atento ao que Deus tem para a tua vida, para que o Senhor possa transformar a tua vida. Aceite o chamamento de Deus para a tua vida. Nós já estamos em 2024, no mês de outubro, né? Então assim, você não vai ser julgado pelo teu passado, porque Deus já transformou a tua história, Deus já modificou a tua vida, está fazendo com que o nome dele venha a ser glorificado. Então, o que você precisa fazer? Acreditar e ter a certeza de que Deus fará coisas grandes na tua vida e o nome de Jesus vai ser glorificado. Então, quais são as 3 perguntas que os discípulos fazem para Jesus lá no começo? Diz-nos quando serão essas coisas, Mateus capítulo 24, que sinal será o da tua vinda e o do fim do mundo. Ele pergunta as 3 coisas principais. Diz-nos quando serão essas coisas. Jesus está falando a respeito de quando vai cair tudo, qual é o sinal que vai haver quando ele derrubar os templos. Qual é o sinal da tua vinda? Quando é que o Senhor vai voltar de novo? E ele fala, você tem que estar atento, você tem que estar percebido, né? Se você, lembra que está escrito na Bíblia? Aquele que está em pecado, aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Se você está limpo, limpe-se mais ainda. Agora imagina uma pessoa que está limpa, como é que ela se limpa mais? Não sai debaixo da água, esfrega, não é? Vai limpar, vai ficar limpa, até ficar mais limpa. É isso que ele está dizendo para você. Agora, se nós começarmos a permitir que o inimigo nos engane, que nós sejamos pessoas que modificamos a nossa vida, o nosso pensamento, uma hora eu sou crente, uma hora eu não sou, uma hora eu faço, uma hora eu não faço, nada vai funcionar, entende? Então o que Deus ele quer fazer na tua vida primeiro é apagar a história do teu passado, é fazer com que você entenda que por mais que você esteja na direção do teu transporte, do teu carro, você não deve ficar olhando para o retrovisor, entende? Você deve olhar para frente e não para trás, porque se você ficar olhando para trás, você vai ficar se lembrando, vai ferir o teu coração, vai trazer dor para você. E o Senhor ele quer simplesmente passar uma borracha, não é, na tua cabeça, no teu coração, no teu espírito, dizer assim, olha, eu não tenho mais nada com esse negócio, então eu quero que a tua vida seja transformada, o que passou, passou, não lembra mais, e aí Deus vai transformar a tua vida. Então, quando você coloca a tua vida à disposição do reino e pede para o Senhor transformar a tua história, o inimigo não tem como te enganar. E é isso que eu quero dizer para você. Não permita que o diabo te engane. Se você está sofrendo algum tipo de ataque, algum processo, algum momento, tenta perceber, pedir para o Senhor o discernimento do que é que você está vivendo, como é que você está vivendo, por que você está vivendo, porque Deus ele quer transformar a tua vida, entende? E é esta transformação de vida, é esse mover, é isso que o Espírito Santo de Deus ele quer fazer com o teu coração, dizendo para você assim, olha, meu filho, minha filha, acredita,
eu estou tirando você do barco, eu estou tirando você da cova, né? Lembra de José? Eu vou te colocar para ser governador, mas José era um cara que ele estava todo perturbado, né? Todo enrolado. Eu vejo o pessoal falando, José foi legal no Egito. Foi legal nada, meu irmão. José era mentiroso, manipulador, né? Mentiu, manipulou, feriu o pai dele, podia ter contado do que ele prendeu os irmãos ali, podia ter matado o pai do coração lá, entende? Ele não pensou em nada disso, ele só queria a vingança dele. Então, qual é o motivador que está fazendo com que você alcance ou chegue aonde Deus ele quer que você chegue? Quando você chegar lá, o que é que você vai fazer? Vai se vingar daqueles que te maltrataram ou você vai abençoá-los direto? Olha, eu não tenho nada contra você, porque eu sei o que Deus fez na minha vida. Os irmãos se ajoelharam diante dele, as coisas estavam acontecendo, ele podia olhar para a vida só e falar assim, obrigado, Deus está fazendo. Mas não, ele quis se vingar. A vingança não funciona, meu irmão. A vingança é algo que ela vai trazer problema para a tua vida sempre. Amém? Então eu quero orar por você, eu quero abençoar a tua vida. Coloca o teu pedido de oração, coloca aí aquilo que você quer que eu esteja orando por você. Amanhã eu estou indo viajar, amanhã eu vou para o Silk, Seminário Intensivo de Libertação e Cura. Estarei fazendo a live de lá amanhã e terça-feira, tá bom? Então nós teremos a nossa live amanhã e na terça. Olha aí meu primo Gabriel, eita Gabriel, segura Gabriel. Nós teremos a live, tá bom? Então será o último dia na terça-feira. E na terça-feira eu vou trazer uma ministração mais curta, porque aí a Cris vai fazer o sorteio, tá bom? Nós vamos sortear para você um livro, Renunciei à Minha Herança, e daí um livro que eu escrevi. Olha só, meu irmão, que chique, hein? Eita glória, aleluia, né? Já pensou, meu irmão? Quem é que um dia pensou que eu ia escrever um livro? Olha lá, fala do Silk, olha que mais aqui, ó. Fala do Hotel Fazenda, Dona Francisca, aqui, ó, a Cris, ó, o Samuel, olha lá meu filho, ó, aqui, ó como ele é bonito, ó, ó que chique ele é, ó minha esposa lá, que linda, meu irmão. Deus é muito bom. Então você vai poder adquirir um livro, vai ganhar um livro, na verdade, né? Se você quiser comprar para abençoar o meu ministério, você entra no inbox, coloca lá que eu vou estar... A gente pode estar enviando para você. Quero mandar um abraço aí para o Valdenor, o Valtinho, meu tio lá do Mato Grosso do Sul, de Autônia, meu primo Vanderlei, Deus abençoe, Gabriel, todos vocês, em nome de Jesus. Coloca aí o teu pedido de oração e vamos para a oração, porque nós não vamos ser enganados, o diabo não vai nos enganar, porque nós em Cristo já somos mais do que vitoriosos e o nome de Deus vai ser glorificado. Põe o teu pedido de oração aí, eu quero orar. Hoje eu vou orar só porque quem colocar o pedido de oração aí, meu irmão, coloca, lá, calma aí. Amor, minha sugestão é você fazer o sorteio na sexta, quando você voltar. Aí você faz ao vivo. Quem acha melhor o sorteio ser na sexta? Eu acho. Vamos fazer na sexta, então? Vamos. Sexta-feira, nós vamos fazer a live. Quando eu voltar, eu chego na sexta-feira à tarde. Então, à noite, às 23h, nós fazemos a live do sorteio. Convidamos aí algumas pessoas para poderem participar conosco aí ao vivo, tá bom? Eu creio que vai ser maravilhoso, em nome de Jesus, tá bom? Então acho que na sexta-feira fica melhor, no sábado ninguém trabalha, a gente não cansa muito, né? Dá pra gente fazer uma chamada ao vivo, de repente alguém quer entrar ao vivo conosco e falar aí um pouquinho do que foram esses 12 dias, o que Deus mais falou com você, né? Vai ser uma benção. Coloca aí, ó, só quem colocou aqui, a Dona Tina... A Rosângela, conversão do meu filho, discernimento espiritual, sabedoria para tomar decisões, glória a Deus. A Márcia, discernimento do espírito. A Iris, Deus restaurar o casamento e pela saúde dela, vai ser. A Roseli, pela minha vida espiritual. Maiara, a Maiara está dizendo que o vencedor entra online, olha aí. O Lelei também tá na live. Falei com o Lelei, eu vi o Lelei, eu falei bem no comecinho, eu falei, fala Vanderlei, Vanderlei é meu primo, eita glória, lá do Mato Grosso, Autônia. Fui na casa dele, quando fui na casa do Meirelles lá, meu irmão, é longe a casa dele, hein? Então aí o vencedor vai entrar ao vivo conosco na live, beleza? Nós vamos fazer algumas pessoas aí online falando, tá? Vamos começar a live conversando com o pessoal. Cada um fala 2, 3 minutinhos a respeito de como foi a live esses dias aí da oração, né? Das palavras que foram liberadas sobre a tua vida. E aí nós vamos fazer o sorteio. Mas vamos lá.
Então eu vou orar. Tem mais algum pedido de oração? Mais alguém precisando de oração, precisando que nós oremos, que coloquemos diante do altar do Senhor algum propósito teu? Essa palavra falou com você hoje? Escreve aí se essa palavra falou com você ou não. Coloca aí, pastor, Deus falou comigo ou Deus não falou comigo. Coloca aí, meu irmão. Vamos ver aí o que é que Deus ele está falando com você. Aleluia. Salvação da família do Washington, saúde da irmã dele. Que mais? Para que um dia eu possa fazer o silk com a sua família. Vai fazer, Ana, vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso. Tenho certeza, já está escrito. A Cléo, eu e a minha casa, amém. Rosângela, e Deus falou comigo. Vamos dar mais um minutinho, nós já vamos orar já, tá bom? E nós vamos partir para o encerramento em nome de Jesus, eu creio. Amém? Então vamos orar. Eu vou orando, você vai colocando teu pedido aqui e eu vou acompanhando aí você que vai estar colocando o teu pedido de oração em nome de Jesus. Amém? Deus, eu quero diante do teu altar agradecer primeiramente por essa palavra, por nos dar discernimento, por nos avisar sobre o dia do engano, para que nós não venhamos ser enganados, para que nós não venhamos sofrer de forma alguma, Pai. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe a vida de cada um dos teus filhos, a dona Helene Cristina, minha sogra amada, dona Tina, Senhor, pede saúde, pede pela família dela, pelo irmão dela, o Reginaldo. A Márcia pede discernimento espiritual. A Iris pede a restauração do casamento pela saúde dela. E eu creio, Senhor, a tua palavra é fiel e ela diz que o Senhor é o Deus do casamento. O Senhor celebrou o primeiro casamento, então restaura o casamento dela. Se existe uma obra de feitiçaria contra a vida dela, contra a vida do marido, meu Pai, em nome de Jesus, caia por terra agora esse demônio do inferno, em nome de Jesus. Eu oro também pela Roseli, Senhor, pela vida espiritual dela, para que o Senhor possa abençoá-la. Eu oro, Senhor, pelo Gabriel, para que ele largue a bebida, Senhor, para que ele possa vir a servir ao Senhor, junto com o Vanderlei, com o Valdenor, com a Cleonice, meu Pai, em nome de Jesus. Eu oro pela vida da Ana, que quer fazer o circo, Senhor, com a sua família, em nome de Jesus. E o teu nome, Deus, ser glorificado. Eu abençoo isso, Senhor. Eu peço para o Senhor que o Senhor faça com que a Ellen Cassa, Senhor, seja um instrumento poderoso dentro daquele lugar onde ela trabalha, que só tem o bandista, meu Pai, que eles se convertam através da vida dela. Cobre ela com o teu sangue precioso, tira todo o fado, toda a seta, reveste ela, Senhor, com a tua armadura poderosa, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado. Visita a Bispa Vera, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que do alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor, ela possa estar sendo restaurada, que o Senhor possa movê-la, Senhor, no nome de Jesus, no sobrenatural, meu Pai, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Toma a vida do Washington para que ele rompa em todas as áreas, sentimental, financeira, espiritual, para que ele busque ao Senhor. Tome a família da Maria, Senhor, a conversão da mãe dela, meu Pai, em nome de Jesus, das irmãs, para que eles possam caminhar, Senhor, diante da tua vontade, em nome de Jesus. Abençoe a Carla, Senhor, o Vanderlei pede, meu Pai, em nome de Jesus, toma a Carla nas tuas mãos, gera no coração dela o desejo de estar diante do teu altar, para que o teu nome venha a ser glorificado. Eu abençoo, Senhor, a tua filha, abençoo tudo aquilo que os teus servos colocaram, os pedidos de oração da nossa igreja, os pedidos da Maiara, da Viviana, da Priscila, da pastora Cris, da Stephanie, Senhor, os pedidos da Letícia, cada um deles, ó Deus, sejam guardados, que o Senhor possa transformar a vida deles, ó Deus, e o teu nome ser glorificado. Meu Pai, que o Senhor possa nos abençoar, guardar o nosso coração e que nós possamos estar firmes em Ti para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar conosco através do louvor, que o Senhor possa falar conosco, Deus querido eterno, através da Tua palavra poderosa, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Eu vou colocar aqui um louvor para você, e aí você pode meditar no louvor, ou se você quiser ir saindo, né, meu irmão? Os louvores têm sido maravilhosos, hein? Então, eu tô animado, eu tô animada. Você pode clicar lá na minha página, lá tem no link da minha bio tem escrito assim, site. Você clica lá, vai estar escrito eu tô animado, você pode compartilhar, usar tanto tô animado como tô animada, tá bom? Então até amanhã às 11 horas nós vamos estar juntos e o nome de Deus vai ser glorificado. Beijo no coração, até amanhã.